Oi pessoal, eu sou Aleph Matias, sejam todos muito bem-vindos ao Dica Literária. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é literatura. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é literatura. Nós vamos tentar aqui falar um pouco sobre o que é literatura bem brevemente. O assunto tem que ser discutido assim com muito tempo, mas nós não temos todo esse tempo. Talvez eu grave até outros vídeos trazendo conceitos sobre o que é literatura. Como assim, Aleph? Outros vídeos trazendo o conceito de literatura? Sim, gente, porque o conceito de literatura ele tem sido discutido ao correr dos séculos, desde que a crítica literária se entende por gente. Então tem muito crítico, tem muito autor falando o que é literatura. Os principais aqui do Brasil, Bose e Antônio Cândido. Mas hoje eu vou trazer uma perspectiva de um outro autor, que é o Terry Eagleton. E o Terry Eagleton, ele faz uma introdução do seu livro, fala introdução à teoria literária, né? E nessa introdução ele problematiza o que é literatura. E no vídeo de hoje nós vamos mais tentar problematizar do que responder as perguntas. Então, o que será que é literatura? Bom, gente, nós temos vários conceitos e eu vou trazer assim o primeiro, que é um conceito muito básico, muito simples, fora do que a crítica consegue considerar que é literatura. Então, literatura nós podemos entender como o conjunto de livros que trata de uma área do conhecimento, ou o conjunto de livros de um campo do conhecimento, né, de uma profissão. Por exemplo, quando você pega vários livros, você está vendo ali numa estante ou na biblioteca, uma estante com vários livros de medicina. Então, você pegou vários livros, você é um estudante de medicina, você pegou vários livros, levou e ele fala assim, essa literatura não é suficiente para que você escreva o seu artigo. Vá à biblioteca e escolha tal livro. Então, o que o professor aí nesse exemplo determinou como literatura era o conjunto de livros que o aluno levou para ele mostrando. Então, o conjunto de livros de uma determinada área do conhecimento pode ser nomeada como literatura. Bom, a literatura também pode ser considerada como arte. Sim, a literatura, como foi convencionada, né, convencionou-se que a literatura é a sexta arte. A literatura está ali entre a música, está entre o teatro, as artes plásticas, a escultura. As artes plásticas, quando eu digo pintura e escultura, está dividido entre as artes ali. O cinema, que é a sétima arte. Então, a literatura foi considerada a sexta arte, por convenção, certo? E ela está ali entre as artes que vão se conglomerar, que vão se unificar, gerando a sétima arte, que é o cinema. Mas, mais que isso, a literatura ela foi também muito tempo e até hoje dita como a arte da palavra escrita. Então, arte da palavra escrita. Então, quando se escreve de forma artística, você está fazendo literatura. Mas surge uma pergunta a partir disso. O que é escrever de forma artística? É fazer com que as palavras sejam utilizadas de forma criativa e imaginativa? Então, todas as áreas que não usam a palavra, a linguagem de forma artística e criativa, não são literatura? Essa é uma das perguntas que Terry Eagleton faz quando ele tenta responder ou quando ele problematiza a pergunta o que é literatura. Ele até propõe assim que filósofos, cientistas e outros estudiosos, quando estão escrevendo, não são criativos? Um filósofo não seria criativo, gente? Um engenheiro, ao projetar alguma coisa e colocar isso em palavras, não seria criativo? Então daí um problema de dizer que seria a literatura, a arte da palavra escrita, simplesmente porque utiliza da linguagem de forma criativa e imaginativa. Ele também vem criticar muito os formalistas russos. É a principal fonte de contradição, ou quando ele se opõe, né? A gente pode pensar aqui que existem forças antagônicas no texto do Terry Eagleton, que aliás eu vou deixar aqui para vocês esse texto do Terry Eagleton para que vocês tenham acesso a ele. Então, a principal força de oposição a que ele se coloca é a ideia dos formalistas russos. E os formalistas russos, eles tratam
os textos literários como os linguistas tratavam os textos comuns do dia a dia. Então, era muito mais observado as estruturas, as repetições das estruturas sintáticas e morfológicas dentro da literatura. Então, era muito mais uma análise linguística da literatura do que uma análise literária da literatura, para entender o que se era literatura. Então, por isso, esses padrões, a literatura ela ficava desencarnada da alma que ela tem, da consciência ideológica que ela tem, porque a literatura ela é sim politizada, ela é ideológica, ela é direcionada, como todo texto é, porque nenhum texto é inocente, todo texto ele é intencional em si, o texto é intencional em si. E a literatura tem essa alma, o texto tem uma alma, o texto tem uma consciência, o texto tem uma intencionalidade. E os formalistas russos, eles analisavam a literatura desencarnando essa intencionalidade, desencarnando essa consciência, essa ideologia que o texto trazia em si. E ele vem e coloca-se contra esse tipo de análise, dizendo que não é. Uma outra coisa também que ele fala, que literatura não é simplesmente porque o texto é antigo e muita gente da época não entende. Então, por exemplo, você pega um texto muito antigo lá do século XIV, por exemplo, e você vai fazer a leitura. Você não entende, você considera aquelas palavras utilizadas muito clássicas, muito rebuscadas, de um nível intelectual que não é compatível ao seu, então por isso você acha aquilo bonito e diz, é literatura, tá muito bem escrito. E ele, mais uma vez, diz, não é isso que é literatura, ou nós não devemos nos ater a esse tipo de conceito, a gente tem que maturar um pouco mais isso. Porque qualquer texto antigo, então, seria literatura, mas nem todo texto antigo é literatura. Agora, um parêntese. Nem todo texto antigo é literatura, mas todo texto antigo tem características literárias, que é uma outra coisa que a gente pode discutir também. Por exemplo, livros como a Bíblia, o livro de Jeremias mesmo, ou todos os livros ali, eles têm características literárias. Por exemplo, o simples fato de ser ou poético ou narrativo já se encaixa dentro de características literárias, porque vai ao encontro dos gêneros literários, basicamente. Mas não pode ser considerado em si literatura, ou seja, arte. Mas que tipo de arte? Que tipo de manifestação é essa? Como que ele propõe, então, o que ele propõe, então, que seja a literatura? Ele não vai propor, ele vai se contrapor às ideias e vai ainda dizer que é necessário que se entenda melhor qual é o impacto e o efeito da literatura para determiná-la como arte que faz alguma coisa, que produz alguma coisa em seu leitor. Para terminar o vídeo, eu vou fazer a minha consideração. Então, a literatura, ela é uma arte com as palavras, sim, né? Entretanto, a literatura, ela é o encontro, ela é o real encontro do texto, entre texto e leitor, entre texto e povo, onde o leitor se coloca vendo a própria alma refletida. A literatura é o reflexo da alma de um povo, é o reflexo da alma de um grupo, de uma sociedade, de um determinado tempo, de uma determinada época e com determinados valores, de um determinado local. Porque a literatura ela mostra como um povo pensa, como um tempo se determina, suas tecnologias, sua cultura, sua ideologia, os problemas sociais, ela é a alma realmente da sociedade. E a literatura, ela promove encontros e desencontros. Quando você está diante da literatura, você realmente se encontra. Eu escrevi em um dos meus textos que encontrar-se com a literatura é literalmente você esbarrar em um livro, ler esse livro e se encantar com ele, porque ele reflete muito daquilo que você é, daquilo que você pensa ou daquilo que você estava esperando. Mas a literatura também é um desencontro. Quando você lê um texto e você começa a se perceber, ou a perceber que você precisa mudar, ou perceber que algo à sua volta está desconexo, está errado, está fora do que deveria ser, está fora do projeto de como realmente devem ser as coisas, então ela te impactou de alguma forma.
ela te encontrou e você a encontrou, então, e também produziu esse desencontro, que é a sua própria mente, né? Aquela metanoia, aquela conversão à literatura, ela tem esse impacto, porque ela é esse encontro e também é esse desencontro, ela é o reflexo de quem você realmente é, do que você realmente sente. Por quê? Porque ela está ali expressando a subjetividade de alguém que vive e que sente como você, o autor. E que nós não vamos ver, não vamos encarar esse autor como um ser biológico, não. Vamos encarar esse autor como um ser social. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre o autor, sobre o escritor, futuramente. Bom, eu vou trazer outras perspectivas sobre o que é literatura, mas esse texto é uma introdução à nossa discussão e a gente pode prolongar isso para os próximos vídeos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha muito, comenta aqui o que você achou, quais são as suas ideias e não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Nosso vídeo fica por aqui, até a próxima semana, até mais.